Olá pessoal, estamos começando mais um programa Cada Minuto, programa esse feito para você, trazendo as personalidades que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em prol de todos os alagoanos. E no programa de hoje vamos debater o Porto de Maceió, essa coisa maravilhosa, essa ferramenta que engrandece a nossa orla e que você vai saber todas as peculiaridades desse grande Porto de Maceió. Vamos conversar com André Luiz Maceno daqui a pouquinho, só para você, porque está no ar o programa Cada Minuto. Estamos de volta com o programa Cada Minuto e recebendo hoje aqui André Luiz Maceno, que vem falar um pouco aqui do Porto de Maceió, que completa 80 anos, uma ferramenta muito importante da economia do nosso estado. Eu quero agradecer, André, a sua vinda aqui no nosso programa. E eu gostaria até que você se apresentasse para o pessoal de casa, quem é André Luiz Maceno. Neto, eu que agradeço o convite de estar aqui podendo falar dessa ferramenta tão importante para a economia do estado de Alagoas e também não só para a economia do estado de Alagoas, que alavanca também o crescimento do país como um todo. Afinal, o Porto é a porta de Alagoas para o mundo. Então, é muito importante a gente estar aqui passando sobre a história do Porto, que ano passado fez 80 anos, que foi inaugurado em 1940. A gente teve aqui a presença ilustre do presidente à época, Getúlio Vargas, que fez a inauguração do Porto de Maceió. Então é muito importante e muito salutar falar sobre o Porto de Maceió aqui no programa. E aí, André, daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais no Porto de Maceió. Eu perguntaria, fala um pouco da tua experiência, é formado, é casado? Na verdade, já é uma herança familiar, né? Porque no Porto de Maceió, desde de meu avô, que ele já faleceu, mas a empresa hoje, a Agenbras, que foi onde tudo começou, hoje tem mais de 40 anos no mercado. Eu sou da parte no caso da operação portuária. A Agenbras continua ainda oferecendo serviço de agenciamento marítimo e eu conduzo na parte de operação portuária com a Marcelog e, além disso, também com a Marine Service, onde eu faço também a parte de atracação e desatracação dos navios. No caso, é o serviço de amarração, que é um serviço essencial para navegação. Então, eu comecei essa minha jornada, no caso, em 2006, logo após quando eu saí do exercício militar em 2005, 2006 eu já comecei nessa área, mas eu já tinha contato com a área de muito tempo. E aí a gente foi se aprofundando cada vez mais na área, né? Eu cursei o curso de Direito, mas assim, não há nada que você aprenda mais do que o convívio com a área, entendeu? É uma área que até é escassa, assim, você vê que a logística hoje, que se fala muito de logística, mas assim, o Porto já vem se operando já há muito tempo e essas capacitações acabam sendo até da própria vivência. Você não tem hoje, por exemplo, uma formação acadêmica em logística portuária, não tem nada específico. Então, o que você aprende hoje são através de cursos, através da própria vivência, experiências e também de vida na área portuária, como também conferência, né? Hoje ficou muito importante, cada porto era muito fechado entre um e outro. Então, hoje, com essa rede digital que você tem por aí, você tem contato com todos os portos do Brasil, você tá tendo essa troca de conhecimento muito mais facilitada, coisa que a gente não tinha há um pouco tempo atrás, né? Uma das coisas que é uma curiosidade minha, e aproveitar a sua vinda aqui, até pela experiência que você tem dentro do Porto de Maceió, eu não entendo, eu acho que é uma oportunidade que eu, como cidadão alagoano, vou ter. Essa pergunta não está nem pronta, essa é uma pergunta que veio agora. Eu queria entender como é que o Porto de Maceió, né, o Porto de Maceió, tem uma administração do Rio Grande do Norte. Então, tudo que é gerado dentro dele vai para o Rio Grande do Norte. Parece que tinha o governador, não sei quem era, estava para mexer nisso. Por que essa caixa preta ela não é decifrada e o Porto de Maceió passa realmente a ser de Maceió? Isso é um assunto polêmico que há muitos anos a gente vem
a área como um todo, sim, causa estranheza, né? Então, explicando logo por que vamos começar pelo começo, como se diz logo no ditado popular. Então, pelo começo, o Porto de Maceió, ele pertencia à Portobras. Então, a Portobras, no governo do presidente Collor, ela foi extinta. Então, sendo extinta, ela foi ligada a uma companhia. Então, a companhia Docas. Então, a companhia Docas, no caso, que a gente foi ligado, foi Rio Grande do Norte. No caso, Pernambuco tinha sido também tinha a companhia Docas, também, aí depois foi extinto, foi estadualizado. A Paraíba também foi estadualizado. E o porto de Natal ainda era federal. Então, a gente ficou ligado a Rio Grande do Norte por essa questão do Brasil não ter mais um CNPJ, no caso, uma razão social para os portos. Então, a gente acabou sendo ligado ao Rio Grande do Norte. E isso gera uma série de problemas, porque assim, é uma administração que se diz independente, mas acaba não sendo independente, acaba você tendo que se reportar a Rio Grande do Norte. No caso, nós ficamos como se fosse uma filial. E imagine que qualquer problema que tivesse de passivo trabalhista, um respondia pelo outro. Então, realmente é um assunto delicado que deveria ter um tratamento um pouco mais especial quanto a isso, para o Porto realmente ter um CNPJ local, não ser uma filial ligada ao Rio Grande do Norte. E aí, voltando para o Porto de Maceió, que é uma porta fechada, o cidadão alagoano não tem acesso. Eu, particularmente, só entrei ali 2 vezes para pegar um cruzeiro, juntamente com a minha família, né? Porque eu tive esse prazer, inclusive até quando veio atracar, quando eu voltei, eles falavam que estávamos atracando no Caribe brasileiro, né? O carinho que eles têm por Maceió. Eu perguntaria a você, André, de que forma você enxerga, você que está lá dentro do Porto de Maceió, e quais são as grandes limitações do nosso porto? Haja visto nós que viajamos muitas vezes por aí, conhecemos outros portos, né? Você tem uma estação de transbordo extremamente interessante e nós não temos isso. E aqueles grandes cruzeiros que deixaram de vir para cá, o que é que está havendo com o Porto de Maceió no tocante a essa logística de interagir? Até porque recentemente eu vi uma matéria do JHC querendo transformar o Porto de Maceió num polo turístico. Primeiramente, eu quero desejar os parabéns ao prefeito JHC, ao secretário do Turismo do município de Maceió, Ricardo Santa Rita, que realmente é uma ideia muito boa você envolver a sociedade maceiense dentro de uma ferramenta que a gente passa por ela toda hora e não consegue ver o que é que tem ali. Então, qual é a sua opinião em relação, você que está lá todos os dias, quais são os pontos positivos e negativos do Porto de Maceió, para que a gente possa ter aqui no nosso programa maior abrangência dentro dessa grande instituição que é o Porto? A primeira coisa que a gente tem que ver é a função social do Porto, que é a carga, o turismo, tem isso tudo. Então mas a gente tem que saber, dentro dos limites, o que se pode ser feito e o que não pode ser feito para isso. Por quê? Existe uma lei internacional, no caso são acordos internacionais que o Brasil tem, que é o ISPS Code. O que é o ISPS Code? Quando você lembra do atentado terrorista lá de 11 de setembro, naquela época causou um furdunço muito grande por questões com medo de terrorismo, do terrorismo, e o Porto é um ponto sensível, que ali é uma fronteira internacional que você está tendo lá, porque quando você embarca em um navio, ali você está em outro país, você já não está mais no Brasil, no caso, o navio está lá em águas no porto, mas ali dentro do navio é outro país. Então, você tem que dar uma segurança. Então, se o porto não tem essa segurança do ISPS Code, não é regrado, o porto não pode receber navios de bandeiras estrangeiras. Então, é um assunto que deve ser bem delicado. Então, deve ter a gente tem que ver até que ponto a gente pode fazer essa integração com Maceió, entendeu? Eu acho importante e acho que assim, que é um patrimônio dos alagoanos lá, um patrimônio do Brasil. Então, eu acho importante ter uma interação, de ter visita, de mostrar o que é o Porto, de mostrar o que o Porto movimenta, como o Porto recebe
seus passageiros. Então, isso é importante para gerar uma transparência. Mas a questão da integração tem que ser um pouco mais delicado com esse posicionamento, porque essa integração depende de outras coisas. Então, imagine você fazer uma integração e deixar o porto sem nenhuma função social, que é sem a carga. Então, tem que ter só um cuidado quando for fazer essa questão da integração. A gente já teve até uma integração no governo do prefeito Cícero Almeida. Se você lembrar, aquela via que passa ali, que a gente liga ali agora a Pajuçara, aquela via era uma via que corria dentro do porto, ela foi cedida para a prefeitura. E aí a gente corta e agora a gente passa ali. Muito bom. Passa aquele diretor. Então, ali foi realmente importantíssimo. Isso. Né? Eu diria a você o seguinte, dentro do porto, qual é o grande papel do nosso amigo André no dia a dia? Qual é o papel no dia a dia? Aqueles navios, claro, os pequenos, né, os barcos, que acompanham os navios até o atracamento do mesmo. Isso, né? Para elucidar, no caso, como é que acontece tudo, vou elucidar como se fosse uma operação portuária, o que é que aconteceria, porque existem pessoas jurídicas lá que a pessoa às vezes não sabe o que é. Quando eu vou falar, por exemplo, eu sou operador portuário, às vezes você não consegue elucidar o que é um operador portuário. Eu sou o agente marítimo, o que faz o agente marítimo? Qual o papel do agente marítimo? Aí tem aquela questão que todo mundo fala, e o prático? Todo mundo, eu quero ser prático, tem aquela questão. Então eu vou elucidar como é que tudo acontece, né? Geralmente você tem, no caso, uma movimentação de carga, pode ser importação ou exportação. Vou trabalhar aqui com a carga que eu geralmente trabalho mais, que é fertilizantes. Então, fertilizantes a gente também está muito ligado ao agronegócio aqui, porque nosso mercado aqui da cana está ligado a esse agronegócio. Então, fertilizante. Então, chega uma carga de fertilizante aqui. Então, um navio, que ele tem um armador, esse armador leia-se como se fosse a transportadora, no caso ele é o dono do navio, ele vai, aquele navio está vamos dizer, ele é um navio de outro país que tem uma representação local. Como é que esse navio chega aqui? Como é que ele vai saber a documentação que ele vai precisar disso para poder fazer? O que é que ele vai fazer? Então, primeira coisa que o navio chega ao final, ele vai precisar de um agente marítimo. Então, a figura do agente marítimo é essencial para essa atividade portuária. Então, o que é que vai fazer o agente marítimo? O agente marítimo, ele vai passar as informações para mim, operador portuário, de quando está tendo a chegada do navio, de quando está liberada a carga. Aí, entra o papel também do despachante aduaneiro, que vai ter o contato com a Receita Federal, que vai liberar a carga para poder a carga ter importação. Então, nesse processo, o agente marítimo ele é o elo de ligação. Eu tenho a figura do agente marítimo, vamos dizer assim, como se fosse um escritório de representação do armador, do dono do navio, aqui no país. Então, aqui ele vai nomear esse agente marítimo. Esse agente marítimo ele vai ficar monitorando, tendo contato diretamente a bordo com o comandante do navio, que vai reportar a chegada dele. Então, quando o navio vai chegar 2 horas antes, no caso, como aqui no Porto Marcelo, o agente vai marcar a praticagem, ele vai marcar a amarração e vai marcar também os rebocadores. Então já veja quantos grupos, conjunto, veja né, quantos conjuntos a gente tem no porto, naquela coisa. Sei lá, não, o portão... O cara passa só ver o navio parado, acho que vai chegar e encostar. Não, tem várias empresas ali dentro que trabalham que envolvem com aquilo. Então, aí o prático vai a bordo, vai fazer a manobra de atracação, aí você vai dizer, e o prático vai chegar lá e vai pegar o navio e vai chegar lá e vai atracar. Não, o prático, porque tem que se haver um prático. O prático, ele é aquele cara que tem o conhecimento sobre o canal, então ele vai orientar a navegação do comandante. Então ele vai dizer, comandante, siga por aqui, faça aqui. Então ele vai dando todos os passos de como chegar até a atracação total. Chegando lá, você vai ter os rebocadores para navios de carga, porque geralmente os navios de passageiros, eles têm os rebocadores lá, mas na verdade os rebocadores eles não encostam no navio. Eles têm um chamado sistema de bow thrust. No caso, ele não encosta para subir não, porque ele tem um sistema de bow thrust,
que no caso ele mesmo, o próprio navio, ele chega aqui ao lado do colo do cais e ele mesmo, ele joga e coloca, ele encosta no cais sem isso. Mas por questão de segurança, a capitania exige que tenha 2 rebocadores, porque se tiver algum problema, o rebocador vai fazer esse trabalho. Então, o rebocador vai encostar no navio e aí você vai atracar. Quando você atracar, aí você começa a visita, vai descer a escada e vai ter a visita. Aí começa o primeiro ponto do operador portuário, porque ali, como é um porto público, você vai ter que ter um vigia portuário. Então eu quero até, já que foi dia portuário, eu quero parabenizar também aqui os vigias portuários, que faz parte dos colaboradores da Marcelog. É uma cadeia muito grande, né, André? Então a partir daí, aí tem os vigias portuários. Quando você chegou com os rebocadores lá, você vai ser jogado lançante e a gente vai amarrar o navio nos cabeços do cais. Que são aquelas cordas grossas, né? Exatamente. Aí são os armadores, que aí que a gente faz através da Marine Service, que é a empresa que eu sou também diretor, e a gente vai fazer a atracação do navio. Depois disso aí, que desceu a escada, passou no caso, vai chegar o vigia portuário. Depois que chegou o vigia portuário, teve todas as visitas, carga liberada, a Receita Federal vai fazer o draft, e vai fazer aí você diz, como é que faz isso? Aí é feito um draft survey. O que é o draft survey? O draft survey faz uma leitura de todos os calados do navio, como é que tá. Ele vai dizer ali quanta carga o navio tem estimada. Estou recebendo aqui esse livro, Manual do Direito Portuário. Isso. Cara, que coisa fantástica. Me fala um pouco desse livro. Esse livro aqui é do Francisco Carlos de Moraes, também cumprimento esse grande amigo, ele é de Vitória, do Espírito Santo, é um renomado jurista aí que atua na área de direito portuário, ele é consultor da FENAMAR, Federação Nacional das Agências de Navegação, e a gente nesse contato que a gente teve em Santos, um seminário que teve lá, eu queria, tipo assim, divulgar mais essa parte de portuária, porque a gente tem uma grande dificuldade de achar pessoas que têm conhecimento nessa área. Então, a nomenclatura, as questões de trabalho, até com o próprio trabalhador mesmo, ele está atuando na área, mas ele não está sabendo o manual do jogo. Então, como é que você vai jogar com a pessoa que a pessoa não sabe o manual? Então, para a gente ter a transparência nas negociações, como também para passar para o judiciário, para ter também um conhecimento, também redistribuir também para algumas pessoas do judiciário também, esse manual de direito portuário. Porque aqui tem toda a lei dos portos, que é a lei 12.815, que eu vou falar um pouquinho também em breve desse histórico da lei, até quando chegou até essa lei. Então, tem falando tudo, tem falando sobre a administração do porto, fala sobre vigia portuário, da responsabilidade do operador portuário, da responsabilidade da administração portuária. Então, para quem quer estar atuando na área de porto, é uma coisa essencial. Você não pode jogar um jogo se você não sabe o manual. Verdade. Tem que começar por ele. E aquele aquele cidadão que nesse momento está assistindo, ele quer esse livro, onde é que ele compra? Neto, essa edição aqui, na verdade, foi feita especialmente nesse contato que a gente teve com a editora, para fazer uma remessa para a gente fazer essa distribuição. Então, esse aqui não é comercializado. Aqui a gente vai deixar aqui alguns exemplares para você poder fazer o sorteio, mas quem quiser consultar aí, eu acho que pelas redes aí da internet, eu acho que o Amazon, ou então você procurar, né, vasculhar aí na internet, você vai procurar aí Francisco Carlos de Moraes, Manual de Direito Portuário. Então, você pode conseguir aí... aproveitar até o nosso diretor comercial aqui, viu Ricardo? Ele vai deixar aí alguns livros com a gente, e aí o portal Cada Minuto vai realmente trazer para você que tenha interesse, uma forma que você possa ser contemplado com essa riqueza. Você falou uma coisa interessante, os profissionais são escassos, mas muitas vezes porque o Porto não se apresenta para essa atividade. Né? Você veja que eu falei que o Porto de Maceió é um porto fechado, né? A sociedade não tem acesso. E muitas vezes, só curiosidade, uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Quantos funcionários hoje tem no Porto? Você vai falar... Tudo. Casa e direta e indireta, mais ou menos.
você vai ter aí mais de 1.000 funcionários que... Pronto, então baseado nisso que você está me respondendo, veja só, aí vem aquela pergunta, o que é que eu faço para ser um profissional da área do porto? O cara não sabe, não é isso? Por quê? Porque o porto também não se apresenta. Então a sua vinda aqui hoje, André, é fundamental para que a gente possa despertar na juventude, você que está estudando, cara, de repente o programa Cada Minuto está deixando uma mensagem interessante. Eu vou começar a averiguar o que é que tem no porto que eu possa fazer um curso, que eu possa me aprofundar. Legal, né? Não é isso, gente? O pessoal de casa? É uma boa. Então, assim, fala para esse pessoal que nesse momento está querendo achar o caminho do profissionalismo e o porto realmente paga direitinho, não paga mal. O que é que ele tem que fazer? Quais são os cursos que você possa indicar para que possa ser aproveitado até na sua mega empresa lá? Olha, é o seguinte, o porto assim, de fechado é porque existe também uma reserva de mercado, que a gente vai falar sobre esse breve histórico aí também. Eu posso até dar um enredo mais ou menos do que acontece com essa reserva de mercado, porque antes da Lei 8.630, que é a lei que antecede essa daqui do livro, que é 12.815, como é que era feito a questão da mão de obra, no caso avulsa que tinha no porto? Essa mão de obra era mão de obra que era oriunda dos sindicatos. Então, para você entrar no porto naquela época, o que é que você tinha que fazer? Era ser amigo do presidente do sindicato. Então, só isso, né? Ele entrava o filho, então ia acontecendo isso aí. E não se tinha assim, um regramento na chamada, acabava dando o ganho lá dos trabalhadores portuários que trabalham assim efetivamente na operação é por produtividade. Então assim, o cara sabia que aquele terno, aquela equipe, aquele porão ia dar mais produtividade, então vou colocar aquele pessoal lá que é meu. Então acontecia isso. Então, para tirar isso, o portuário em si era um dos sindicatos, se não até hoje, um dos sindicatos mais fortes que realmente parava o país. Então tinha uma força muito grande de desafiar, de tudo, de ir contra, de realmente bater, de bater o pé. Então, o que aconteceu? Pensando na lei de modernização dos portos, então a lei 8.630 começou a dar uma luz para isso. Por quê? A aparelhagem portuária também estava o Estado não investindo, então havia um sucateamento também do porto. Então, o que é que ela diz? Você agora, já que tem o operador portuário, que o operador portuário nasceu de fato com a Lei 8.630. Por quê? O que acontecia antes? Antes, esse agente marítimo que eu falei há pouco tempo atrás, ele também era o operador portuário. Por quê? Porque ele não era de fato o operador portuário, ele era a entidade estivadora. O que é que ele fazia? Ele chegava lá no sindicato, requisitava a mão de obra para o sindicato fazer. Então, o sindicato dominava, ele que fazia toda a operação. E você fazia um repasse, praticamente era um repasse. Então, a partir da lei 8.630, ela disse, não, você queria o operador portuário, na lei realmente, e você tem que investir no pessoal, você tem que investir em equipamento, e você é que é o responsável da operação. E essa lei, André, ela dá os direcionamentos para o estudante que queira conhecer um pouco mais sobre isso? Para você ter o direcionamento disso aí, você tem que saber, primeiro de tudo, você tem que saber a lei 12.815, que aí então, você vai ver onde você vai entrar. Vamos focar só nisso, para que a gente possa prestar um serviço ao cidadão alagoano. Pessoal, alunos, concurseiros, dá uma olhadinha na lei 12.815. 12.815. Dá uma olhadinha nessa lei, que talvez ela vai dirimir para você algumas coisas que pode ser um caminho profissional para você. Não é isso, André? Exatamente. Então, assim, dá uma olhadinha, André, um profissional muito competente da área, né? Também, está até aqui, uma coisa importante, ele faz parte do conselho da FENOP. Ainda sobra tempo para você fazer isso, irmão? É isso, Porque a FENOP é a federação, no caso dos operadores portuários. Nacional, né? Nacional. Então, a gente tem sempre debates, justamente essas discussões entre o que está acontecendo em cada porto, quando tem, está tendo alguma coisa no porto, alguma coisa pontual. Então, tem sempre mensagem, tem sempre essas reuniões. E hoje, com o mundo digital, né, você passa a informação, já está no grupo do WhatsApp, já está no e-mail, então rapidamente você acaba tendo essas informações a nível nacional. Pessoal, conversamos no programa de hoje com André Luiz Macena, essa fera do assunto portuário que veio aqui passar um pouco uma explanação e também convidar você que está começando a sua carreira profissional,
para despertar também para essa atividade. André, eu quero agradecer a sua vinda no programa Cada Minuto de hoje. Faça daqui sempre o seu espaço e a sua tribuna. Muito obrigado, fico muito feliz de passar esse conhecimento aí do Porto, que realmente é um assunto que quando a gente ama o que faz, a gente quer verdade, passar e quer que o pessoal conheça. Então, verdade. se a gente fosse se alongar aqui, eu tenho certeza que a gente ia demorar uma semana aqui batendo papo do Porto e eu estaria feliz da vida. Então, muito obrigado pela oportunidade. Você manda aqui e lembrando que esse é o primeiro de vários programas que a gente vai trazê-lo para fazer esse debate que é importante e é uma cadeia profissional um pouco desconhecida e o André vai ser certamente muito útil aqui no nosso programa, tá bom? Lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa. Quer tomar um chopp de qualidade? O André daqui a pouco vai tomar um comigo, né, Andrezinho? Com certeza. Vamos lá, né? Daqui a pouquinho o Andrezinho vai tomar um com o Netinho e o nosso Ricardinho, nossa equipe vai tomar um chopp do Braseiro aqui na Avenida Jatiuca. Venha com a sua família degustar desse grande chopp, tá bom? Na direção cinematográfica, meu amigo Marcial Rufino. Na direção comercial, Ricardo Carvalho. E capitaneando tudo isso, nosso amigo Carlos Melo. Estamos encerrando mais um programa Cada Minuto no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Valeu!